O milionário, entre a vida e a morte, desperta com canto de mendiga negra virgem. Bruno Albuquerque era o rei do agronegócio baiano, dono de hectares infinitos onde o sol parecia se curvar à sua vontade. Um magnata, poderoso, dono de vida, de gente, de tudo. Até que, numa tarde abafada, um estrondo cortou o céu. O helicóptero que o levava despencou feito pedra, rodopiando no ar antes de se espatifar no chão vermelho do sertão. Fogos de ferrugem e fumaça se espalharam enquanto o mundo dele mergulhava no silêncio sombrio do coma. Todos deram a notícia como um golpe cruel. Bruno havia cruzado a linha entre a vida e a morte. No hospital, entre máquinas que apitavam e fios que grudavam na pele pálida, ninguém acreditava no milagre que viria. Era uma espera longa e sufocante, onde a esperança se misturava ao medo. Até que, numa noite absurdamente silenciosa, surgiu alguém que ninguém esperava. Uma mulher pequena, humilde, vestida com roupas gastas, passos lentos e olhar cheio de uma fé. "Tá todo mundo aqui", cantava ela baixinho, quase sussurrando. E algo aconteceu. Não era só música, era esperança passando pela veia da máquina. Uma mão invisível que insistia em puxar aquele homem gigante de volta. A notícia se espalhou rápida. O milionário, entre a vida e a morte, despertou com o canto de uma mendiga negra virgem. A mistura de incredulidade, fascínio e superstição invadiu as rodas de conversa pelo estado. De papel de jornal aos relatos em rezas marcadas, não faltavam versões. Alguns diziam que tinha pacto, outros juravam milagre. Mas, no fundo, a verdade que poucos contavam era o poder do amor inesperado. Maria Luísa, com seu jeito manso e firme, virou a âncora de Bruno, a voz que trouxe o homem de volta das sombras. Quando os olhos de Bruno finalmente se abriram, não era para o mesmo mundo. As paredes do quarto pareciam pequenas demais para o peso da sua fragilidade. E no meio desse turbilhão estavam Isabela e Sofia, as meninas que perderam tudo e só ter. Enquanto a vida tentava se reencontrar, Bruno mergulhava cada vez mais nos negócios, como quem luta contra um vazio que cresce no peito. A babá, por sua vez, mantinha a chama acesa, mas sentia o peso do silêncio e da distância nas noites difíceis. O que ninguém esperava era que, enfrentando fantasmas do passado, o milagre e o escândalo andariam lado a lado entre aquela casa grande e escura. E agora, o que vai acontecer quando os segredos de Bruno, as dores antigas e o olhar desaprovador das famílias vierem à tona? Será que Maria Luísa e as meninas vão resistir? Ou essa mistura explosiva vai dividir tudo, deixando só um amontoado de cacos? A história só começou. E afora daquelas paredes brancas do hospital, todo mundo segurava a respiração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A conversa na Casa Grande sempre girava em torno de Bruno, mas enquanto ele tentava se reencontrar com a vida, uma tempestade invisível se formava. Maria Luísa percebeu. As meninas, Isabela e Sofia, estavam mais próximas dela, mas Bruno parecia um espectro em sua própria casa. Ele mal olhava para elas, e o peso da sua ausência preenchia o ar. Numa tarde quente, a tensão subiu à superfície. Enquanto Maria Luísa preparava o lanche, uma batida forte na porta interrompeu o silêncio. O coração dela acelerou. Era Gilmar, um advogado da cidade, conhecido por seus métodos duvidosos. Ele trouxe uma pasta grossa,
a qual Bruno olhou com indiferença. O que é isso? Perguntou ele, quase como um sussurro. Eles estão prontos para fazer um acordo, Bruno. Mas tem um detalhe. Gilmar começou hesitante. A tensão era palpável. As meninas prestaram atenção, os olhos arregalados. Qual o detalhe? Bruno insistiu. É sobre seu pai e os negócios dele. Algumas pessoas acreditam que você não deve nada a ninguém. Mas estão os registros que podem sacudir tudo de novo, disse Gilmar, lentamente. Um nó se formou na garganta de Maria Luísa. O pai de Bruno, José Albuquerque, tinha um passado obscuro. Ele foi um homem poderoso, mas também envolto em escândalos. E não muito tempo depois de seu falecimento, os rumores pareciam ressurgir, agora como cobras venenosas. Você quer dizer que eles querem me extorquir? Bruno começou a entender. Sua voz tremia. Não é só isso, ao que parece. Um novo acionista está interessado. Mas é alguém próximo, Gilmar disse, olhando em volta. A sala ficou em silêncio. O frio na barriga de Maria Luísa aumentou. O que poderia ser mais devastador que a revelação de que seu amor estava cercado por traições? Quem? Repetiu Bruno, agora em tom de desafio. Seu tio, Miguel. Ele quer tomar o controle da empresa e já andou fazendo ameaças, Bruno. As ações dele estão subindo. E você, bem, você está no cemitério dos vivos, disse Gilmar. A expressão de Bruno se transformou. Não era apenas a luta pela sobrevivência. Era uma guerra familiar. O homem que ele desprezava agora queria tudo. E a ligeira esperança de reconstruir uma família se despedaçou como vidro no chão. Maria Luísa sentiu suas pernas tremerem. O amor que havia renascido parecia agora uma fragilidade diante do mundo cruel. E o que isso significava para as meninas? Estariam elas em perigo? Uma lágrima escorregou pela bochecha de Sofia, enquanto Isabela, em sussurro, perguntava: A gente vai perder tudo? Não, de jeito nenhum. Eu não deixarei isso acontecer, disse Bruno, quase um grito. Mas havia uma dúvida em seus olhos. A sombra das incertezas pesava mais do que a firmeza de suas palavras. Maria Luísa olhou para ele, um homem cercado por fantasmas, e se deu conta de que, apesar de tudo, ainda eram estrelas em um céu escuro. Mas aquele céu agora estava prestes a desabar. E sem aviso, o telefone de Bruno tocou. Os olhos de todos se voltaram para ele. O som agudo parecia um alerta, uma sirene. Com uma mão trêmula, ele atendeu. A expressão no rosto dele mudou de determinação para horror. Bruno, é sua mãe. A voz do outro lado estava carregada de um desespero que fez o mundo ao redor sumir. O que estaria acontecendo agora? Que segredos ainda se escondiam? E o destino deles estava realmente tirando tudo de suas mãos? A sala estava mergulhada em um silêncio sufocante, enquanto a verdade se desenrolava em uma espiral de incertezas. Bruno estava em choque. A voz do outro lado da linha trouxe um frio na espinha e fez seu estômago revirar. Ele ainda tentava processar o que tinha ouvido, mas as palavras pareciam dançar em sua mente como sombras fugidias. Sua mãe ecoava repetidamente, um alerta gritante em meio ao silêncio pesado da sala. Ele olhou para Maria Luísa e as meninas. O olhar delas era uma mistura de curiosidade e preocupação. A mão de Bruno tremia, incapaz de encontrar a força necessária para perguntar mais. O que ela quer? A pergunta saiu com um tom de súplica quase inaudível. Bruno, você precisa ouvir isso pessoalmente. A voz da sua mãe era uma mistura de desespero e urgência. Venha por a casa. É sobre seu pai. Sobre meu pai? Ele sentiu um nó se formar na garganta. O painel de controle da sua vida, negócios, amor, família, parecia estar se desintegrando. Num impulso, desligou o celular e se virou para Gilmar, que observava tudo em silêncio. Afundado em suas próprias dúvidas, para ele,
A vontade de saber mais estava se tornando insuportável. Vamos, eu não tenho tempo a perder. Mas antes que pudesse sair, uma explosão ensurdecedora estremeceu a casa grande. O barulho era de estilhaços quebrando. Maria Luísa gritou, enquanto Isabela e Sofia se agarravam a ela, o medo estampado em seus rostos. Bruno se virou na direção da janela. A visão o paralisou. Uma bola de fogo no céu, um brilho intenso, como se o próprio sol tivesse se despedaçado. Era o helicóptero de Gilmar, a única ligação que ele tinha com o mundo externo, caindo. Gilmar, o quê? A voz de Bruno saiu arrastada, mas não havia tempo para mais perguntas. Ele se apressou em abrir a porta. Suas pernas pareciam feitas de chumbo. Correu na direção da explosão, enquanto a fumaça escura subia. Ao chegar ao local, a cena era aterradora. Destroços espalhados, peças metálicas queimadas e a combinação insuportável de fumaça e gritos. As chamas dançavam em cores laranjas e vermelhas. Seus pés o levaram para mais perto, enquanto o coração martelava em seu peito. E então ele viu o corpo de Gilmar, deitado entre os escombros, coberto de feridas. Não! Não pode ser! Um grito irracional escapuliu de seus lábios. A adrenalina tomou conta. Gilmar, que sempre teve uma aura de destreza e manipulação, agora era um mero retrato da fragilidade humana. Os olhos de Bruno se alargaram quando os paramédicos chegaram. Eles tinham um olhar melancólico. Já sabiam da verdade que ele não queria acreditar. O advogado não ia sobreviver. Mas o que mais chocou Bruno foi quando um papel queimado apareceu entre os destroços. Um documento de anos passados, visíveis através das chamas dançantes. Ele reconheceu a assinatura de seu pai. Os negócios do meu pai? Comigo não. Não. O passado estava de volta e ele ficou paralisado, a mente girando de dor e impotência. Nesse momento, algo interno se rompeu. O peso que ele carregava, as esperanças que tinha de recomeçar, tudo se despedaçou. Era como se a realidade o estivesse estraçalhando. Ele não apenas perdeu Gilmar, mas uma barreira entre o que conhecia e o que sempre evitou enfrentar. Maria Luísa apareceu atrás dele. Seu olhar era um espelho da confusão que pulsava nele. Bruno, o que está acontecendo? Mas ele não conseguiu responder. Tudo era uma tempestade de sentimentos. Ele olhou para o céu, como se clamasse um socorro. E enquanto a fumaça subia aos céus, havia uma certeza crescente de que nada seria como antes. Então, como se o universo estivesse conspirando para mais tragédias, o telefone de casa começou a tocar novamente. O som era insistente, quase um ulular em meio ao desespero. Bruno hesitou, mas sua mão se moveu instintivamente para atender. O que mais poderia desmoronar em sua vida? Bruno, sou eu, sua mãe. Precisamos conversar. O que eu estou prestes a te dizer mudará tudo. Naquele instante, algo lhe disparou no peito. A vida que ele conhecia estava prestes a ser virada do avesso, e tudo indicava que os segredos do passado estavam prontos para se revelar, trazendo à tona verdades devastadoras e um futuro incerto. Bruno estava em choque. A voz do outro lado da linha trouxe um frio na espinha e fez seu estômago revirar. Ele ainda tentava processar o que tinha ouvido, mas as palavras pareciam dançar em sua mente como sombras fugidias. Sua mãe ecoava repetidamente, um alerta gritante em meio ao silêncio pesado da sala. Ele olhou para Maria Luísa e as meninas. O olhar delas era uma mistura de curiosidade e preocupação. A mão de Bruno tremia, incapaz de encontrar a força necessária para perguntar mais. O que ela quer? A pergunta saiu com um tom de súplica quase inaudível. Bruno, você precisa ouvir isso pessoalmente.
A voz da sua mãe era uma mistura de desespero e urgência. Venha para casa. É sobre seu pai. A expressão de Bruno se contorcia. A chave do seu passado estava prestes a ser virada. O painel de controle da sua vida, negócios, amor, família, parecia estar se desintegrando. Num impulso, desligou o celular e virou-se para Gilmar, que observava tudo em silêncio, afundado em suas próprias dúvidas. Vamos, eu não tenho tempo a perder. Mas antes de sair, uma explosão ensurdecedora estremeceu a casa grande. O barulho era de estilhaços quebrando. Maria Luísa gritou, enquanto Isabela e Sofia se agarravam a ela, o medo estampado em seus rostos. Bruno se virou na direção da janela. A visão o paralisou. Uma bola de fogo no céu, um brilho intenso, como se o próprio sol tivesse se despedaçado. Era o helicóptero de Gilmar. Gilmar, o quê? A voz de Bruno saiu arrastada. Mas não havia tempo para mais perguntas. Ele se apressou em abrir a porta. Suas pernas pareciam feitas de chumbo. Correu na direção da explosão, enquanto a fumaça escura subia. Ao chegar ao local, a cena era aterradora. Destroços espalhados, peças metálicas queimadas e a combinação insuportável de fumaça e gritos. As chamas dançavam em cores laranjas e vermelhas. Seu coração martelava em seu peito. E então ele viu o corpo de Gilmar, deitado entre os escombros. Não, não pode ser! Um grito irracional escapuliu de seus lábios. Os paramédicos chegaram, mas ele já sabia. O advogado não ia sobreviver. O que mais chocou Bruno foi quando um papel queimado apareceu entre os destroços. Eram documentos antigos, visíveis através das chamas dançantes, e ao olhar mais de perto, viu a assinatura de seu pai. Os negócios do meu pai, comigo não. Não! O passado estava de volta e ele ficou paralisado, a mente girando de dor e impotência. Ele não apenas perdeu Gilmar, mas uma barreira entre o que conhecia e o que sempre evitou enfrentar. Enquanto isso, Maria Luísa apareceu atrás dele. Seu olhar era um espelho da confusão que pulsava nele. Bruno, o que está acontecendo? Mas ele não conseguiu responder. Tudo era uma tempestade de sentimentos. Olhou para o céu, como se clamasse um socorro. E enquanto a fumaça subia, algo começou a se resolver. De repente, o telefone de Bruno tocou novamente, insistente como um lamento. Ele hesitou, mas a mão se moveu instintivamente. O que mais poderia desmoronar? Bruno, sou eu, sua mãe. Precisamos conversar. O que eu estou prestes a te dizer mudará tudo. E naquele instante, a voz dela o derrubou. Não só os negócios, mas tudo o que sabia sobre sua mãe estava prestes a ser virado do avesso. Mãe, o que aconteceu? Você não pode confiar em ninguém, Bruno. Não até saber a verdade sobre seu pai. A cada palavra, seu coração acelerava. Ele não era quem você pensava. Aline, sua mãe, estava embrenhada em mistérios. O passado não era branco e negro. Era uma teia de segredos que estava prestes a se revelar. E quando ela o chamou para casa, não era só para esclarecer os negócios, mas algo mais profundo. Eu vou para casa, disse ele, a voz tremendo. Mas no fundo, a certeza espinhosa de que mais revelações dramáticas estavam por vir se instalou em seu coração. E então, enquanto o telefone ainda estava em sua mão tremendo, Gilmar havia morrido. O olhar de Maria Luísa e das meninas pesava sobre ele. O que sua mãe queria? O que poderia ser tão urgente? Mãe, o que aconteceu? A pergunta saiu quase como um sussurro, carregada de medo e desespero. Você não pode confiar em ninguém, especialmente em quem se diz próximo. Venha para casa. É sobre seu pai. Quando Bruno desligou, a angústia apertou seu coração. O que mais ele precisaria enfrentar? Antes que pudesse pensar, algo explodiu do lado de fora. Um estrondo que fez as paredes estremecerem. Maria Luísa gritou. O inferno estava em erupção. Ele virou-se rapidamente, o medo invadindo seu peito. Era um helicóptero de Gilmar. A fumaça negra subia como um monstro faminto, engolindo tudo ao redor.
Bruno correu até a porta, as meninas seguiu na sua cola. Seu impulso era encontrar Gilmar, entender o que estava acontecendo. O calor e o cheiro de queimado o atingiram. O cenário era um pesadelo. As chamas dançavam enquanto gritos ecoavam. Gilmar, não! Ele se empurrou pela multidão formada por curiosos, o coração acelerado. E então ele viu o corpo de Gilmar, estendido entre os destroços. Uma visão devastadora que fez o mundo dele girar. Ele não conseguia acreditar. Gilmar estava ali, sem vida. E tudo o que ele tinha lhe confiado havia desaparecido em uma nuvem de fumaça. Mas havia mais. Um papel chamava sua atenção, se deslocando com o vento. Ele se abaixou e pegou. A assinatura no canto era de seu pai. Um frio percorreu seu corpo. Não, não pode ser. Ele não queria acreditar. Os negócios, toda a herança, os segredos. O que mais ele não sabia? O pânico começou a se espalhar. Ele virou-se para Maria Luísa, mas antes que pudesse falar, o telefone dele vibrou novamente. O que mais poderia acontecer? Bruno, a sua mãe! A voz soava desesperadora. Ele atendeu imediatamente, o coração na garganta. Bruno, você precisa saber. Você não é quem pensa que é. As palavras pareciam um eco distante. Ele ficou paralisado. O que ela quis dizer? O mundo girava à sua volta. Tudo parecia um pesadelo. O que você quer dizer? Ele quase gritou, mas sua voz estava falha. O que eu estou prestes a te contar mudará tudo. Naquele instante, Maria Luísa interveio, puxando o braço dele, os olhos arregalados. Bruno, temos que ir, agora! Mas ele não conseguia se mover, ainda atordoado com as revelações e a cena do acidente. O horror parecia impregnado no ar. E ao fundo, algo fez o chão tremer. Ali, na confusão, uma figura apareceu. Miguel, o tio que ele tanto desprezava, com uma expressão furiosa. Bruno, o que você pensa que está fazendo? Isso não acaba aqui. Ele se aproximou, e o olhar era cortante como uma faca. O choque chegou à mente dele, misturado à dor e à revolta. Ao mesmo tempo, o que a voz da mãe ainda repetia na cabeça. Você não é quem pensa que é. E de repente uma explosão de luz. Mais algo tinha acontecido. Um carro estava se aproximando em alta velocidade, e quando Bruno virou para ver, tudo ficou em câmera lenta. O veículo se dirigia direto na direção das meninas. Ele gritou. Mas as palavras travaram na garganta. Maria Luísa só teve tempo de empurrar Isabela e o Sofia para longe. Mas a força do impacto foi imensa. O tempo parou. Quando tudo ficou em silêncio novamente, a multidão assistia, paralisada. Bruno não conseguia mais distinguir a dor, o medo ou a realidade. Ele apenas via a imagem de Maria Luísa caindo ao chão, um momento que se tornaria um eco devastador em sua alma. A vida dele havia virado de ponta cabeça, segredos surgindo como monstros em uma noite escura. E no meio de toda aquela confusão, ele se perguntava quem ele realmente era. O que mais estava escondido nas sombras? O que poderia desmoronar ainda mais? As respostas estavam em algum lugar além daquele desespero, criando um mistério mais profundo que nunca. Bruno estava em choque. Ele não sabia como reagir à cena diante dele. Maria Luísa caída no chão, entre os estilhaços de um dia que deveria ser de recomeço. O mundo parecia ter parado, mas todos ao redor estavam em movimento, gritando, correndo, como se tudo estivesse em câmera lenta. O barulho de sirene se aproximava, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o eco do seu próprio coração, pulsando freneticamente. Maria Luísa! Ele se ajoelhou ao lado dela, colocando a mão sobre seu peito. A respiração dela era fraca, quase inaudível. Não, não, não. Tentou abafar a vontade de desmoronar. O que estava acontecendo? As meninas, aterrorizadas, observavam.
Isabela segurava Sofia, os olhos grandes de medo. E naquele instante, enquanto ele tentava entender a gravidade da situação, algo inesperado aconteceu. A porta da casa se abriu com força. Miguel, o tio que ele não queria ver, apareceu com um semblante furioso, atravessando a cena como uma sombra. Bruno, tem que ser agora! Ele gritou, os olhos fixos na cena caótica, totalmente alheio ao que estava por vir. Bruno se levantou, suando frio. O que você está fazendo aqui? Agora não é a hora. A raiva cuspia suas palavras, mas Miguel não parecia se importar. Ele avançou em direção a ele, com uma determinação que nenhuma catástrofe parecia abalar. Você precisa saber a verdade sobre seu pai antes que seja tarde demais. Os olhares de todos se voltaram para Miguel. O medo que Renato sentia era agora uma chama. A verdade? Olha ao seu redor. A verdade não importa mais. Mas Miguel não hesitou. Ele puxou um papel amarelado de dentro da jaqueta, estendendo-o com mãos trêmulas. Você precisa ver isso. Bruno hesitou, mas então ele tomou a folha, os olhos percorrendo as letras rapidamente. Mas ao ler, tudo virou um borrão. O que estava escrito desmoronou suas certezas. Era um testamento, mas não um qualquer. Era uma confissão. Seu pai, ele não morreu em um acidente. Ele foi assassinado. O ar escapuliu de seus pulmões. Um par de olhos arregalados se fixaram nele. Não, não era possível. O que você está dizendo? Isso é loucura! Mas a expressão de Miguel não deixava espaço para dúvidas. Você precisa saber quem está por trás de tudo isso. Quem realmente tomou as rédeas dos seus negócios. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos os olhares se cruzaram, cheios de incerteza e medo. Mas por quê? Bruno perguntou, sua voz falhando. Quem faria isso? Miguel olhou em volta com um ar de pavor. É alguém mais próximo do que você imagina. E para piorar, é alguém que você ama. As palavras de Miguel pairaram no ar como um fardo pesado. Bruno sentiu seu mundo girar mais uma vez, como se o chão estivesse tremendo sob seus pés. Quem? Diga! Ele exigiu, a adrenalina fervendo em suas veias. E no instante em que Miguel ia abrir a boca, o impacto do acidente mais cedo voltou com força. Maria Luísa, a mulher que havia trazido de volta à vida, estava lá, imóvel. Um grito ecoou. E não era dele. Era a Isabela. Ela se lançou à frente, colidindo com Miguel. Você fez isso! Os olhos da menina eram fontes de ódio e desespero. A atitude pegou todo mundo de surpresa, inclusive Bruno. O que você está dizendo, Isabela? Ele tentou entender, mas o que havia a explosão de emoções era questão de segundos. Você sabia que ele ia machucar a gente, e não disse nada. Isabela chorava, enquanto Sofia balançava a cabeça em negação. Miguel recuou, levantando as mãos, tentando se defender. Não é isso, não é verdade. Mas os olhos dela brilhavam de uma raiva que ele nunca tinha visto antes. Os murmúrios ao redor aumentaram, formando uma tempestade de acusações. O que estava acontecendo? Várias peças do quebra-cabeça se moviam de uma vez. Bruno começou a sentir a pressão contra seu peito, a realidade se desmoronando em camadas. De quem era a verdade que Miguel estava falando? O que significava isso para ele, para Maria Luísa e para as meninas? O que mais estava escondido? E enquanto o caos tomava conta, um grito distante cortou a noite. Uma voz familiar. Bruno! Ele virou-se e viu sua mãe emergindo da multidão, seu olhar transbordando desespero. Você precisa ir embora, agora! E com cada palavra, uma onda de pânico cresceu em seu estômago. Bruno fechou os olhos por um breve instante. Sentia que se um laço poderia ser quebrado, esse era o momento. Parecia que cada segundo se arrastava,
enquanto as incertezas envolviam a cena. Ele estava prestes a mergulhar em um abismo cheio de mentiras, traições e descobertas que mudariam tudo. E naquele desespero, ao olhar nos olhos de Maria Luísa, uma única pergunta ardia em sua mente: quantas verdades estavam realmente perdidas no caos? Bruno estava em choque. Ele herdou uma tempestade de confusão e desespero que parecia engasgar sua alma. Mãe, o que aconteceu? A urgência na sua voz ecoou no ar pesado da sala. Olhando para o rosto desesperado de Maria Luísa, ele sentia a vida dela se esvaindo, um fio tênue e delicado escapando de suas mãos. E sobre seu pai? A frase da mãe cortou o ar, mas antes que ela continuasse, o caos em torno deles tomou conta. As sirenes estavam mais próximas agora, e o cheiro do incêndio se misturava com a fumaça opressiva. Não, nada disso pode estar acontecendo! Ele gritou, a adrenalina fervendo em seu sangue. O choque em seu coração pulsava como um tambor. Maria Luísa estava ali, viva, mas a incerteza a envolvia como uma sombra. Bruno se virou para Miguel, que não parava de olhar para o documento em sua mão. O que você sabe? Diga! Bruno! É preciso saber agora! Miguel hesitou. A hesitação no olhar dele deixava tudo suspenso. Mas a verdade tinha que ser revelada. Ele não morreu por acidente. Ele foi... E então, antes que pudesse terminar, um grito irrompeu da multidão. Isabela, em um acesso de fúria, se atirou contra Miguel. Você fez isso! Você sabia e não disse nada! A menina estava consumida por dor, lágrimas escorrendo pelo rosto. Bruno quase gritou para ela se acalmar, mas em vez disso, o horror que ele sentia na sua própria pele cresceu. As palavras de Isabela foram como um tiro direto em seu peito. Parem! Parem com isso! Ele se precipitou em direção à irmã, segurando-a pelos ombros. O medo crescia, deslizando por sua espinha. E então, em meio ao tumulto, uma figura familiar apareceu. Era sua mãe, sua presença despedaçada e atormentada. Bruno! Ela gritou, seu rosto pálido como o papel. Você precisa ir, agora! Eles estão vindo. Quem está vindo? Pergunta feita em um sussurro. Mas o que ele não sabia era o que a sua mãe estava escondendo. E quando ela olhou para trás, o horror tomou conta dos olhos dela. Foi então que tudo aconteceu. Uma explosão, uma luz brilhante. O carro que tinha se aproximado em alta velocidade não era um acidente. Era um ataque. Bruno viu a fumaça se erguer e o sabor do medo preenchia sua boca enquanto o mundo girava descontroladamente. Imediatamente, algo ou alguém se lançou em direção a eles e o tempo parecia se arrastar. Bruno, cuidado! A voz de Maria Luísa gritou, e era isso que ele precisava para voltar à realidade. Mas ele não conseguiu se mover. O impacto do que quer que acontecesse o fez parar. E antes que pudesse levar as meninas mais longe, Miguel deu um passo à frente. Sua expressão era uma mistura de determinação e desespero. Ele se virou para Bruno e, com um olhar intenso, sussurrou: a verdade precisa vir à luz, mesmo que nos destrua. Um silêncio sufocante seguiu. O que você está dizendo? O que sabe sobre meu pai? E no instante em que Miguel ia falar novamente, um som aterrorizante encheu o ar. O carro que antes parecia ser apenas uma máquina, agora explodiu em chamas, fazendo o chão tremer. As chamas ejetaram pedaços de metal, criando um novo nível de pânico. E nesse caos, uma sombra surgiu entre as chamas. Um rosto familiar e horrendo ao mesmo tempo. Era o tio Miguel, ensanguentado e com um sorriso perturbador. Eu disse que precisávamos resolver isso de uma vez por todas. Ele gritou, e as palavras arranharam na mente de Bruno como feridas abertas. O choque percorreu o corpo de Bruno como um relâmpago. O rosto do tio, que sempre imaginou que fosse um aliado,
agora revelava o oposto. Você fez isso? Você é o responsável? A incredulidade dançou na voz dele. Você não entende, Bruno. Miguel gritou de volta. Você é a única coisa que pode salvá-lo. A única que pode destruir todos. O que significava essa menção? Uma ruína de segredos colidiu na cabeça de Bruno. Tudo mudava em segundos. A imagem que tinha de sua família não era mais a mesma. Tudo o que sabia começou a desmoronar. A verdade martelava em seus ouvidos. Mas o que você quer dizer com isso? Gritou ele, a raiva e o medo colidindo. As chamas atrás dele iluminavam a cena de forma aterrorizante, enquanto sua mente girava em busca de respostas. O que ele não sabia? A linha do tempo da realidade estava se desfiando em sua frente, como um rolo de filme queimado, e tudo o que restava era a incerteza. E não importava o quanto ele tentasse escapar, a sombra do passado não estava disposta a deixá-lo em paz. O que mais ele ignorava? Quem realmente eram as pessoas com quem cresceu? E quando tudo parecia perdido, uma voz familiar ressoou em sua mente. Você não pode confiar em ninguém. Enquanto ele olhava para Miguel, o tio que sempre admirou, a pergunta começou a queimar na sua alma. Que verdades estavam escondidas nas sombras? E o que ele faria agora, quando a confiança havia se transformado em uma traição? Bruno olhava nos olhos de Miguel, tentando entender. O que mais estava escondido sob aquelas palavras? O que mais ele poderia descobrir? O céu escuro começou a clarear com o brilho da explosão atrás deles. Uma luz quase sobrenatural. Mas no fundo do seu peito, uma angústia crescente pesava, fazendo seu coração pulsar como um tambor. Bruno! A voz da sua mãe soava distante, mas urgente. Ele se virou. O olhar dela estava cheio de pavor. Saia daqui, não é seguro. Mas ele estava preso àquela cena, àquela verdade revelada. Miguel encostou os pés nas chamas crepitantes que dançavam ao seu redor. A verdade vai te libertar. Só você pode encarar isso. Ele parecia uma sombra, a voz grave ressoando na confusão. E para o horror de Bruno, o que Miguel estava dizendo fazia sentido. Quase. O que mais poderia ser revelado? A multidão em volta começava a murmurar. Os olhares se cruzavam. A dúvida pairava no ar. O que ele quer dizer? Perguntas surgiam, mas ele não sabia. O mundo que ele conhecia parecia estar se desfazendo em fumaça. E então, como um pesadelo vivo, alguém gritou. Olha lá! A mulher! Todos se viraram. Era uma figura familiar, atravessando o fogo. Era Maria Luísa. Mas não era só isso. A maneira como ela se movia envolta em chamas parecia sobrenatural. Maria Luísa, não! Bruno gritou. Mas ela apenas ergueu a mão. Algo brilhava entre seus dedos. Bruno, escute. É mais complicado do que você pensa. Eu tenho algo a te dizer. O pânico cresceu em seu peito. O que ela poderia ter a dizer em meio àquele caos? E então, quando tudo parecia irreversível, Miguel perdeu a paciência. Chega! Você não entende, Bruno. Ela não está aqui para salvar você. As palavras cortantes da revelação cortaram o ar, e Bruno sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. O que Miguel estava insinuando? Você está mentindo! Bruno gritou, mas a dúvida já começava a se instalar. Então, como um soco no estômago, Maria Luísa caiu no chão, exausta, com a expressão no rosto mostrando uma mistura de dor e alívio. Bruno, eu sou sua mãe. As palavras soaram como um trovão. Ele congelou. O mundo em sua volta girou como um redemoinho. O quê? Não pode ser! E nesse momento tudo mudou. Cada fragmento de sua realidade, cada verdade que ele acreditava, começou a se desintegrar como vidro ao chão. A luta entre o que ele sabia e o que estava descobrindo explodiu em sua cabeça.
Você não pode estar falando sério. Os olhares da multidão se alternavam entre expectativa e espanto. Neste instante, a vida dele parecia uma colagem de mentiras. Enquanto a fumaça se espalhava, um silêncio mortal tomou conta. O que mais seria verdade? A dor subia pela garganta como um grito ensurdecedor. Bruno, ouça-me! A voz dela era forte, mesmo entre o caos. Seu pai não era quem você pensava. Ele tinha inimigos. O que aconteceu não foi acidental. A frase cortante parecia abrir uma ferida exposta. Tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível. O tio, a herança, as traições, tudo se entrelaçava em um mosaico de segredos. E agora Maria Luísa, a mulher que trouxe ele de volta à vida, revelava que era sua verdadeira mãe? Como isso era possível? E enquanto ele tentava aceitar a explosão de emoções, uma nova sombra surgiu. E se em meio a essa revelação houvesse algo ainda mais obscuro? Algo que o ligasse não apenas a ela, mas ao mesmo tempo a tudo o que está acontecendo. Bruno, eles estão vindo atrás de você. Não fique aqui. A urgência na voz dela o fez perceber que um novo perigo se aproximava. Mas o que mais viria à luz naquela noite infernal? E com o passado se desvendando diante dele, uma sensação poderosa de que a verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira pairou no ar. Será que ele conseguiria suportar tudo? O que mais estava escondido nas sombras? A dúvida deixava um gosto amargo na boca. Enquanto ele observava o fogo consumir tudo, incluindo a confiança que tinha na mulher que se dizia sua mãe, Bruno estava paralisado. As palavras de Maria Luísa ecoavam em sua mente, enquanto a fumaça espessa o cercava como um manto sufocante. Eu sou sua mãe. Ele não conseguia processar isso. Sua cabeça girava, como um carrossel de imagens desordenadas. Lembranças, momentos, tudo o que ele acreditou ser verdade, agora parecia um borrão. E, no fundo, a imagem dela, envolta em chamas, se tornava um símbolo da confusão. Dois mundos colidiam. Você não pode estar dizendo isso. A incredulidade explodia dentro dele, como um vulcão prestes a ferver. As chamas aumentavam, e a linhagem que ele acreditou entender desmoronava diante de seus olhos. Como você pode ser minha mãe? Os gritos da multidão aumentavam, misturando-se ao cheiro amargo do queimado. As meninas trêmulas observavam. Isabela agarrou Sofia com força, o medo estampado em seus rostos. O mundo em sua volta era um caos. Bruno! A voz de Miguel ressoou, mas ele estava mais preocupado em encaixar os pedaços perdidos dessa nova verdade. O que Miguel sabia? É seu pai! O tio estava se acercando, mas a fúria nos olhos dele era bem diferente da preocupação que Bruno esperava. Ele não era quem você pensava. Então, como um severo grito cortando o ar, alguém começou a correr em direção a eles. Era Gilmar. Não, ele estava queimado. O corpo dele escapuliu das chamas e Bruno parou, o horizonte à sua frente se abrindo em uma nova cena de terror. Gilmar, o rosto desfigurado, tinha uma expressão de dor mista à vingança. Bruno, a verdade. A voz dele era um sussurro, mas carregava a força de um trovão. Sua mãe, sua verdadeira mãe, não era Maria Luísa. Ela estava com seu pai, e tem algo que você não pode ignorar. Nessa fração de segundos, o mundo de Bruno se desfez em pólvora. O quê? Como pode ser? A real identidade dele, as verdades por trás de toda aquela farsa estavam agora em um ciclo descontrolado. O eco do nome de Maria Luísa não era o mesmo. O que ele tinha de amor por aquela mulher estava se evaporando rapidamente. A multidão estava em alvoroço. Murmúrios e gritos preenchiam o espaço, como uma orquestra de desespero. Ele podia sentir a tensão no ar, o peso da dúvida pairando sobre todos.
Aqui é onde tudo converge, Bruno. Gilmar continuou tentando se erguer. O que Maria Luísa fez foi por amor, e o que ela escondeu foi o mais devastador. Então, como um truque cruel do destino, antes que ele pudesse entender, uma sombra se projetou sobre eles. Do nada, uma figura conhecida surgiu. Era Aline, a mãe que ele achava ter perdido para sempre. Bruno, você precisa me ouvir. Gilmar está mentindo. A explosão de emoções fez o ar pesar. Aline, ensanguentada e desgastada, não parecia a mulher que ele se lembrava. A imagem quebrada foi como um soco no estômago. Você não tem ideia do que está em jogo. As lágrimas se acumulavam em seus olhos, mas Bruno estava paralisado. A conexão entre suas emoções e a verdade se estilhaçava. O que está acontecendo? Que verdade? É sobre seu pai e nós. E quando ela começou a explicar, as informações vieram em um turbilhão. Ele era o herdeiro de um legado obscuro, envolto em crimes que ela tentou proteger. O que parecia ser uma luta pela vida e pela segurança estava revelando um ciclo de traição que se estendia por gerações. A multidão agora estava em completa desordem. Algum lugar lá atrás, o som de sirene se aproximava, mas tudo o que Bruno conseguia focar era na mente que rodava infinitamente. As vozes se misturavam em um zumbido ensurdecedor. Ele hesitou entre crer ou não. E então, um estalo. O céu se iluminou e a explosão do carro que havia ido ao chão ecoou. Um novo som de destruição. O chão tremeu sob seus pés e Bruno sentiu o calor inflamado. Mas a verdade era ainda mais ardente. Bruno! A voz de Maria Luísa cortou o ar. Mas o que vinha a seguir era o inesperado. Gilmar colapsou, do lado dele. O carro era uma armadilha. Estão vindo. Sua última respiração. Um aviso. E em um instante, Bruno percebeu que ele estava rodeado por mentiras. E era o seu próprio sangue que se voltava contra ele. Famílias, laços, todos se tornavam cinzas à sua volta. O que estava por vir? Ele precisava decidir. Havia uma escolha a fazer entre amor e vingança, e as chamas ao redor tornavam tudo ainda mais confuso. A vida dele já não era mais a mesma. O que significava ser Bruno Albuquerque agora? A luz do fogo mostrou sombras dançantes, e enquanto o caos tomava conta, a pergunta ressoou em sua mente. Quem ele realmente era no meio de tudo isso? O estrondo da explosão ainda pulsava no ar, mas Bruno não conseguia se mover. Ele olhou para Maria Luísa caída no chão, se esforçando para respirar. O calor das chamas ainda queimava ao fundo, e cada grito que surgia na multidão era como uma ferida aberta em sua alma. O caos ao redor se tornava um turbilhão de emoções, medo, confusão e uma raiva crescente. Bruno! A voz de Aline, sua mãe, cortou o ar, trazendo um novo peso a tudo. Ele se virou, os olhos marejados. Você precisa entender que nós estamos em perigo. Gilmar estava certo sobre seu pai. Ele foi assassinado. Mas e a Maria Luísa? O que está acontecendo? Bruno sentia que sua mente ia se dividir ao meio. Ela é minha mãe? Você está me dizendo isso agora, enquanto tudo isso desmorona? O desespero era palpável. Não! Aline bateu os pés no chão, chamando a atenção de todos. Ela é uma mulher que ama você, mas não é sua mãe biológica. Os segredos vieram para te proteger. O que realmente importa é que agora precisamos fugir. Uma onda de incredulidade tomou conta dele. E eu passava a minha vida pensando que era uma coisa e agora tudo está desmoronando. O choque o atingiu como um soco. Ele olhou para Maria Luísa, sua verdadeira mãe e amor, e percebeu que o que mais doía eram as verdades não ditas. A multidão começava a se dispersar. Alguns estavam em pânico, outros se afastando. As meninas se agarravam uma à outra, com lágrimas nos olhos, sem saber o que fazer. Bruno, agora não é hora de fraqueza. Miguel apareceu novamente, interrompendo a confusão. Você precisa assumir o controle.
Enfrente o que está vindo. Controlar o quê? Bruno gritou, seus olhos se arregalando. Até onde isso vai? A verdade tirou tudo de mim, e eu não sei se consigo lidar com mais um golpe. Com um relâmpago de ousadia, Maria Luísa se arrastou até ele, sua mão segurando a dele com firmeza. Você poderoso. Lembre-se do que construiu. Bruno, o amor é a sua maior força. Não deixe que o ódio te vença. Lute. Os olhos dele brilharam com uma mistura de amor e desespero. Sentiu dividido entre tudo o que gostaria de saber e tudo o que queria esquecer. Mas dentro de si, uma chama começou a se acender novamente. Ele tinha vivido em meio à dor, mas agora sentia a esperança se infiltrar. Vamos juntos! Vamos enfrentar isso! Juntos! Ele olhou ao redor com a determinação emanando de cada palavra. Não havia mais a escolha de se esconder atrás das mentiras ou das sombras do que poderia ter sido. Ele sabia que tudo dependia de suas ações dali em diante. Aline, Maria Luísa e as meninas eram seu porto seguro, e ele não tinha como falhar agora. Eles se juntaram, formando um pequeno círculo diante da confusão externa. Com os olhos ardendo de coragem e dor, Bruno fez a única coisa que parecia certa. Vamos descobrir a verdade sobre nosso passado, chegar ao fundo dessa trama, e vamos nos proteger. As chamas atrás deles brilhavam com um novo significado. Essa batalha seria a mais difícil de suas vidas, mas Bruno sentia que a história não terminava ali. Eles giraram juntos, enfrentando o novo mundo à espera, com a certeza de que o amor venceria sobre a traição. E com isso em mente, ele começou a andar em direção ao desconhecido, determinado a desvendar o que realmente estava em jogo, a lutar não só pela sua vida, mas por tudo o que amava. O futuro ainda era uma incógnita, mas para Bruno, cada passo dado pelas mãos de quem o acompanhava era um sinal de esperança. A história deles talvez ainda não tivesse terminado, mas ele sabia que a busca pela verdade tinha começado. E agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like. Agora! Isso é super importante pra gente. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com Pelo Man.